E hoje nós estamos aqui reunidos para dar continuidade à nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é o favorito de muitas pessoas. Então eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje, que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um palhaço, que eu vou responder com o emoji de um fantasminha, já que aqui vamos falar de um palhaço bizarro. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, eu estou maratonando a série Clube do Terror, uma série que foi extremamente popular nos anos 90. Muitas pessoas cresceram assistindo essa série, é o meu caso. Eu não perdia um episódio na Rede Record. Sempre que eu chegava da escola, eu assistia o Clube do Terror enquanto eu almoçava. E se hoje eu gosto tanto de filmes de terror, é graças a essa série. E aos sábados, nós nos reunimos aqui no canal para comentar os episódios desta série. Tem uma playlist aqui no canal com os outros episódios dessa série, então eu vou deixar aqui linkado para vocês. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio da primeira temporada, chamado O Conto da Gargalhada na Escuridão. Eu vi pelos comentários que vocês gostam bastante desse episódio, tem muita gente ansiosa para eu falar sobre ele, e esse momento chegou. E eu até entendo por que muitas pessoas gostam desse episódio, porque tem palhaço. E a gente sabe que palhaço é uma coisa misteriosa. Tem gente que gosta, que acha divertido, mas tem gente que morre de medo de palhaço. E o palhaço aqui desse episódio é muito sinistro. E era um episódio que toda vez que ele era exibido, eu morria de medo, porque eu tinha um palhaço de pelúcia que era um terror. Eu não conseguia me desfazer desse palhaço. Era igual a boneca Annabelle, você joga fora e ela volta. Minha mãe insistia em deixar esse boneco dentro do meu quarto. Então quando eu assisti esse episódio, ou qualquer outra coisa que tinha palhaço, eu deixava ele virado de costas. Mas depois eu comecei a ficar com medo de deixar ele virado de costas e acordar durante a madrugada e ele estar virado olhando pra mim. Então quando isso acontecia, eu deixava ele guardado dentro do guarda-roupas. Até que finalmente minha mãe deu um fim nesse palhaço e nunca mais ele apareceu. Graças a Deus. Ele deve estar assombrando outra pessoa, mas cada um com seus problemas, né, gente? Eu passei o meu problema pra outra pessoa, espero que esteja tudo bem na casa da pessoa que ganhou esse palhaço. No primeiro episódio dessa série, eu explico melhor cada um dos personagens, principalmente quem faz parte do Clube do Terror, que é um grupo de amigos que se reúne em volta da fogueira para contar histórias de terror. Então, no primeiro episódio, eu falo o nome de cada um dos personagens, explico mais ou menos as características deles, por isso que é importante vocês acompanharem aqui no canal cada um dos episódios, né, para vocês saberem exatamente o que está acontecendo. Por mais que seja uma série antológica, os personagens que contam as histórias aparecem em todos os episódios. E quem conta a história de hoje é a Beth. Ela vai contar uma história sobre palhaço. E quem morre de medo de palhaço é a Kristen. Ela tem muito medo. E quando ela descobre que a história da Beth é sobre um palhaço, ela quer ir embora ali do clubinho. Ela fala que tá atrasada, que precisa ir embora. E o pessoal segura ela e fala: não, você não é a corajosa? Agora eu quero ver se você aguenta ouvir essa história até o final. Ela senta ali em volta da fogueira e fica ouvindo a história da Beth até o final. Essa história começa num parque de diversões chamado Playland. Pois é, aqui em São Paulo tem um parque de diversões chamado Playland. Na verdade são aqueles parques que fica dentro de shopping, né? E quando eu reassisti esse episódio, eu falei, Playland é o nome desse parque de diversões, olha os direitos autorais aí. Enfim, né? Se chama Playland o nome deste parque. E neste parque tem uma casa assombrada, né? Que é uma atração bem popular, quase todos os parques de diversões precisam ter uma casa assombrada. E aqui tem uma que se chama Gargalhada na Escuridão. Então aqui a gente acompanha um grupo de jovens que está nesse parque de diversões. O Iggy, a sua irmã Kate e o Josh. O Josh é aquele típico adolescente que acha que já é adulto, que ele não tem medo de nada, ele acha que tudo é besteira, e ele está tentando convencer os seus dois amigos a entrarem nessa casa do terror junto com ele. Só que ninguém quer entrar nessa casa porque tem umas lendas bem estranhas sobre esse lugar. Se tornou meio que uma lenda urbana essa casa do horror. Mas ao mesmo tempo, né, que ele acha que é besteira, ele também não tem coragem de entrar sozinho. Ele fica meio assim, tipo, eu vou entrar. Depois ele muda de ideia, ele fala que vai entrar, não sei o quê. Até que chega um momento que ele fica parado em frente à porta, né, a entrada ali dessa atração, e aparece o gerente dessa casa dos horrores, né, o gerente dessa atração, e o gerente chega nele e fala: e aí, meu jovem, você parece ser muito corajoso, você não vai querer entrar na casa do horror? Aí ele fica: não sei, meus amigos não querem ir, acho que eu não vou entrar sozinho não. Aí ele fala: não, pode entrar, é bem tranquilo, você vai gostar, mas lembre-se de uma coisa, escolha a porta certa e vai se libertar, escolha a porta errada e ele estará lá. Então do nada o cara solta essa frase e você fica: meu, que estranho esse maluco. Bom, eles não entram na casa do horror, só que esse grupo fica com isso na cabeça, né, eles começam
começam a conversar sobre isso na escola, depois eles conversam isso em casa, e o Josh vai até a casa do Iggy pra convencer eles a irem pra aquela casa do terror. Só que eles estão com muito medo de entrar naquele lugar, porque tem várias lendas bizarras, né? E tem essa coisa do palhaço, que tem um palhaço ali do lado de fora, então eles têm medo do palhaço, isso e aquilo. E eles ficam tão obcecados com esse negócio dessa casa do horror, que eles começam a pesquisar em alguns jornais antigos e descobrem um acidente que aconteceu em uma dessas casas do horror. Geralmente os donos desses parques, dessas atrações, vai fazendo uma tour, né, por todo o país, né, vai pra várias cidades e não sei o que. Em uma dessas cidades aconteceu um acidente muito estranho. Eles descobrem que um funcionário que trabalhava como palhaço, ele se chamava Zibo, e ele roubou toda a arrecadação do circo que ele trabalhava. E aí, pra fugir, né, ele correu pra dentro da casa do horror, ele ficou lá escondido. Só que ele resolveu acender um charuto. Ele era muito conhecido por fumar charutos. E acabou acontecendo um incêndio por conta disso. E o Zibo morreu lá dentro. Depois eles reconstruíram essa atração e ela acabou ficando amaldiçoada. E como uma forma de homenagem a esse palhaço que morreu lá dentro, eles construíram um boneco que fica dentro dessa atração, uma homenagem ao Zibo. Se essa molecada já estava com medo de entrar nessa atração por achar que era assustadora, imagina agora ao descobrirem que uma pessoa morreu lá dentro. Mas o Josh, ele quer provar que ele é o machão, né? Então ele começa a desafiar o Iggy, falando, olha, você não tem coragem de entrar, mas eu tenho coragem, não sei o que. E o Iggy fala, então entra, já que você tem coragem, entra, eu duvido você entrar, eu faço uma aposta com você. Ele fala, beleza, então, eu vou entrar lá, vou pegar o nariz desse palhaço, olha só as ideias dele, vou pegar o nariz desse tal de Zibo, vou trazer aqui pra fora e você vai ter que usar durante uma semana na escola esse nariz de palhaço. Aí ele, tá bom, eu acho que você não vai conseguir mesmo, então beleza, eu fico uma semana usando o nariz de palhaço na escola. Aí na noite seguinte eles vão até o parque e o Josh entra na atração. Aparece aquele gerente misterioso pra dar algumas instruções. E a única instrução que esse cara dá é a seguinte: escolha a porta certa e vai se libertar. Escolha a porta errada e ele estará lá. Algo que ele já tinha dito a primeira vez quando viu o Josh. Então essa é a única instrução que esse cara dá e tipo assim, ó, se vira lá dentro. O Josh começa a andar dentro daquela casa e é uma típica casa do horror. Então tem aqueles monstros, né, que se mexem, aqueles animatrônicos, tem fantasminha, tem aqueles barulhos, né, de sussurros, aquela coisa toda. É uma casa relativamente até assustadora, né, e bem perigosa, mas perigosa no sentido de colocar os visitantes em risco. Porque tem um momento que aparece um dragão e começa a sair fogo, tá? Fogo de verdade da boca do dragão e fica assim, tipo, numa distância de poucos metros dos visitantes. Então, assim, uma coisa bem perigosa pra uma criança, né? Enfim, ele começa a explorar o local e vai se transformando num labirinto. Até que ele chega num ponto que ele não encontra a saída, ele encosta na parede e é uma parede falsa. Então ela vira, é uma porta e ele acaba caindo num outro cômodo. Ele olha e é um espaço todo colorido, né? Então você já entende que talvez o palhaço esteja por ali, né? Porque combina com o palhaço, essa coisa colorida, isso e aquilo. E tem várias portas, né? Com vários números. E aí ele lembra daquela regra que o gerente passou pra ele. Escolha a porta certa e vai se libertar. Escolha a porta errada e ele estará lá. Então ele precisa tomar cuidado com a porta que ele vai escolher. Ou ele vai encontrar a saída, ou ele vai encontrar alguma coisa. Mas ele não pode amarelar. Então ele precisa conseguir esse nariz aí do palhaço pra ele não sofrer bullying depois dos amiguinhos. Ele abre uma porta, não tem nada dentro. Fala, esquisito. Aí ele vai abrir na outra, também não tem nada. Aí ele abre uma outra porta e é a saída. Aí então ele abriu a porta certa. Se ele for por ali, ele vai conseguir se libertar e está tudo certo. Mas ele não pode sair sem o nariz do palhaço. Então ele começa a explorar as outras portas. Até que ele encontra a porta que tem o Zibo. Sim, gente, ele encontra o palhaço e é um palhaço bem grande, feio pra caramba. Gente, é muito medonho. Eu não sei como uma pessoa pode achar isso bonito. E ele fica fazendo uns barulhos, né? Se mexe um pouco. E o Josh vai lá e pega o nariz do palhaço e sai correndo pela saída. A câmera vai se aproximando ali da parte de baixo da porta e a gente vê uma luz misteriosa acesa e uma fumacinha saindo. Corta agora pro dia seguinte, o Josh colocando o nariz de palhaço no seu amigo Iggy, né? Falando, agora você vai ter que usar durante uma semana na escola. Eu consegui vencer essa tarefa e tal. Ele começa a se gabar do que ele fez. Mas ele é muito chato e logo ele já irrita o Iggy, a irmã dele. Ele fala, tá bom, pega aqui seu nariz. Ele joga o nariz longe e os dois entram pra casa e larga o Josh sozinho lá fora. Fica ali procurando o nariz ali no quintal e ele começa a sentir um cheiro como se alguém estivesse fumando um charuto ali perto. E esse cheiro vai ficando cada vez mais intenso. Ele vai ficando preocupado com aquilo, né? Porque ele lembra da lenda do Zibo, que o cara morreu porque acendeu um charuto. Ele vai ficando com medo. Ele encontra o nariz e sai correndo pra casa dele. Quando ele chega em casa, tem um recado ali dos pais dele dizendo que eles foram ao teatro e vão chegar bem mais tarde. E a mãe dele deixou o jantar lá no freezer, um prato ali com macarronada e um mousse de chocolate na geladeira pra
ele comer depois. Ele pega lá o prato de macarrão, coloca no micro-ondas, bota o timer, ele pega o mousse e no que ele está fechando a geladeira, ele escuta um barulho na porta da sala. Ele derruba o mousse, né, porque ele se assusta, inclusive, que desperdício, tá? Porque eu adoro mousse de chocolate. Ele acha que é os pais dele que chegaram, né, começa a chamar o pai, a mãe, ninguém responde, não é um bom sinal. Ele vai andando até a sala e vê que a porta está semi-aberta. Ele acha aquele estranho, fecha a porta, tranca, e no que ele vai voltar para a cozinha, o telefone toca. Quando ele atende, uma voz sinistra diz que ele vai morrer em 7 dias. Não, calma, eu acho que eu confundi o filme. A voz, na verdade, é do Iggy, o amigo dele, que ligou para ver se estava tudo bem, né? E falou, olha, eu sei que eu fui um pouco babaca com você hoje, mas você me irritou com essa coisa do nariz e tal. Aí o Josh também fala, não, fica tranquilo, eu também te irritei hoje, esquece essa coisa aí que você tem que usar o nariz na escola, tá tudo certo, somos amigos. Ele desliga o telefone e de novo ele escuta um barulho na cozinha. Aí você fica, ih, caramba, tem alguma coisa errada aí. E novamente o telefone toca. Ele atende e agora sim uma voz diz que ele vai morrer em 7 dias. Não, não é isso que acontece de novo. Nossa, mas eu queria tanto que fosse isso, ia ser bem legal. Ele atende achando que é um amigo dele, o Iggy. Aí ele já começa falando, não, esquece essa coisa da aposta do nariz, isso e aquilo. E uma voz começa a dizer, devolva o meu nariz, eu quero ele de volta. É o palhaço que ligou pra ele. Sim, gente, o palhaço ligou pro Josh. Como ele conseguiu o número, não sei, mas isso não importa, né? Porque estamos falando aqui de coisas sobrenaturais. Samara Morgan ligava do poço, né? Então o palhaço consegue fazer isso facilmente. O menino fica apavorado, mas ele acha que é o Iggy passando um trote pra ele. Ele volta pra cozinha e vê que tá saindo fumaça do micro-ondas. Ele abre e quando ele tira o pote de macarronada, ao invés de macarrão, tem charutos lá dentro. Aí ele fica assustado, né? Vê que algo esquisito tá acontecendo. E no que ele vai passar por aquele mousse que ele derrubou, tem um Z de Zibo. Ele fica desesperado, sobe até o quarto dele, tranca a porta, pega o telefone e liga pro Iggy, né? Pra saber se é ele que tá fazendo tudo isso. O amigo dele atende e fala, oi, o que tá acontecendo? Já estava quase dormindo. Aí ele fala, foi você que ligou aqui fingindo que era o palhaço Zibo, isso e aquilo? Aí ele, não, depois que eu falei com você aquela hora, eu não conversei mais, não te liguei mais. Aí ele, porque eu estou apavorado, tem alguma coisa aqui em casa, né? E começa a falar o que tá rolando. Só que começa um barulho no telefone. E o Josh acha que foi a Kate, né? A irmã do Iggy, que pegou a extensão lá na casa dela e tava tentando falar com eles também pela extensão. Isso era uma coisa muito comum nos anos 90, tá, gente? As pessoas que tinham mais de um telefone dentro da casa conseguiam puxar uma extensão. Então, assim, conversar várias pessoas ao mesmo tempo. E o Iggy fala, não foi a Kate que pegou a extensão. Isso aconteceu aí no seu telefone. Foi alguém aí na sua casa que pegou o outro telefone pra falar. E o palhaço começa a falar, devolva, devolva, devolva. Fica falando isso toda hora. Começa a bater na porta com força ali, tentando entrar no quarto dele. E ele vê que uma bexiga passou por debaixo da porta. E ela encheu assim do nada. E tá escrito, devolva. Gente, que palhaço chato, né? Também chato foi o Josh que roubou o nariz do cara. Também não deve ser uma coisa legal isso, né, gente? Ele fica apavorado, pula a janela, consegue descer ali em segurança. E ele vai correndo até o parque de diversões devolver o nariz do Zibo. Quando ele chega na casa do horror, ele passa por todo aquele processo, né? Ele chega até a porta falsa e ele começa a falar, olha, tá aqui, eu trouxe o seu nariz, então agora me deixa em paz, você não precisa mais ficar indo atrás de mim, tá tudo certo. Até que uma outra porta abre do nada, assim, fica tudo escuro. Aí vai lá o Josh, joga o nariz do palhaço lá dentro e também deixa uma caixa de charutos pro Zibo e ainda fala, olha, eu trouxe uma caixa de charutos aqui pra você, pra provar que agora nós somos amigos, tá tudo em paz. A porta fecha e depois abre a porta da saída. E nós vemos o palhaço Zibo ali de volta com o seu nariz, como aparece também o gerente daquela atração fumando um charuto e dando gargalhada. Ou seja, aquele gerente é o Zibo na vida real, né? Ele é o cara que morreu naquela atração e continua assombrando o local. E quando a Beth termina de contar essa história, a cara da Kristen é a melhor. Ela tá muito apavorada, coitada, ela morre de medo de palhaço. E pra piorar, um deles coloca uma máscara de palhaço e começa a correr atrás dela. E ela sai correndo lá no meio daquela floresta e todos eles também saem correndo. E termina o episódio. Confesso pra vocês que eu gosto bastante desse episódio. Ele me assustava muito quando eu era criança. Ele é muito bem feito, muito bem conduzido. O design de produção é bacana. Aquela casa assustadora é bem interessante. E esse episódio ele tem uma direção muito boa, que sabe conduzir muito bem o suspense, o terror, né, em volta daquela criatura que a gente não sabe como ela é fora daquele parque de diversões, que quando o Josh ele é atormentado lá na casa dele, a gente não vê esse palhaço, a gente só sabe que ele está ali. Será que era mesmo o palhaço? Ou era o gerente que estava ali na casa dele, assombrando, né, tirando o sarro dele? A direção desse episódio também teve uma boa sacadas na hora de fazer a transição das cenas. É um personagem que vai se aproximando da câmera e de repente ele já está em outro ambiente, então assim, é uma câmera muito dinâmica. Confesso que o Josh ele é
bem chatinho, não gosto muito desse personagem, mas aí também não tem o que fazer, né? Tem muitos personagens chatos em O Clube do Terror, né? Geralmente são os protagonistas que pagam de machão. Esses sempre são chatos, até eles quebrarem a cara, aí depois eles ficam pianinho. E uma curiosidade bem legal nesse episódio, que o ator que faz o gerente aqui dessa atração, né, e também o Zippo, né, que a gente descobre que ele é o palhaço, é interpretado por Aaron Tager, o mesmo ator que fez o personagem Bom Doutor no primeiro conto dessa temporada, que é o conto do motorista fantasma, que eu já falei aqui no canal também. E esse é o conto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários se vocês lembravam desse conto, se esse também era um dos favoritos de vocês, se vocês tinham medo quando eram crianças, coloca tudo aqui nos comentários. Deixem também o episódio favorito de vocês dessa série, aquele episódio que vocês estão bem ansiosos para ver eu falando aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da série O Clube do Terror. E da próxima vez que vocês forem a uma casa do horror, é melhor tomar cuidado com quem está lá dentro. Um beijo e eu vejo vocês semana que vem. Tchau.